nosso tema, a cultura do cancelamento. Ele aqui traz um chamado, o evangelho, né? De sede dóceis. E a gente vai entrar um pouquinho nessa reflexão. Esse termo, cultura do cancelamento, talvez seja muito usual para os jovens. Temos uma jovem aqui hoje que provavelmente sabe o que é o cancelamento, sabe? Consegue falar assim, tipo, a sua visão, o que é o cancelamento? Gabaritou, check, né? Para essa geração, o cancelamento, por ser ali no ambiente das redes sociais, né? Assim, é muito comum, né? Ah, fulano foi cancelado, Beltrano foi cancelado. Às vezes tem aquele cara que às vezes é considerado um ídolo, né? Por um grupo, e aí esse ídolo tem um comportamento, fala uma menção, um ato machista em relação à mulher, ou ele fala alguma coisa em relação aos animais, ou aparece ele, né? Fazendo alguma coisa em relação, e aí ele entra esse movimento do cancelamento, né? Então, só para a gente se familiarizar, né? Tem essa brincadeira aqui. Por determinação do tribunal da internet, você foi cancelado. Então, cancelamento tem esse tom do julgamento, né? Um julgamento coletivo, um tribunal mesmo ali, em que aquela pessoa que é alvo do cancelamento, ela está ali com os holofotes dentro dela, né? Então, assim, só para a gente tentar trazer assim um conceito, se é que cada um tem uma visão também, né? Para alguns tem até um fator assim suave. A pessoa errou, eu deixo de seguir ela. Tem uma posição política que eu não concordo, pronto, eu deixo de seguir, né? Mas o cancelamento, né? Ele fala assim, é a prática de organizar um boicote virtual de pessoas percebidas como desviantes. A Paz falou de uma maneira mais direta, né? Então, aquilo que é considerado um comportamento ruim, e esse comportamento ele pode de fato, né, existir, vamos dizer assim, né? Houve sim uma postura homofóbica, machista, que seja, né? Ou pode ser assim um ato considerado, né? Também tem uma linha tênue aí do cancelamento, né? E em alguns casos assume essa forma de um linchamento virtual. Então tem um tom realmente mais pesado. Só algumas características antes da gente desenvolver um pouco mais, né? Algumas características desse cancelamento que a gente está falando aqui, né? Ele tem, primeiro, um justiceirismo, vamos dizer assim, dentro desse conceito, né? Então, é aquela questão de vamos fazer justiça, chega de homofobia, chega de, né? Então, que seja a bandeira. Você tem aquela questão da justiça por trás, mas não é aquela justiça, vamos dizer, dos homens nem divina, né? É a justiça assim, eu sou cruel sim, mas é por um bem maior. Está na hora de acabar com esse comportamento. Se tiver que acabar com uma pessoa ali, faz parte, né, do jogo. O cancelamento também tem uma desproporcionalidade, né, vamos dizer assim, em relação ao que a pessoa fez e as consequências. Porque hoje, se eu falo algo, né, que seja racista ou que seja homofóbico, eu posso ser julgada, condenada e pagar minha pena, né? Tem uma proporcionalidade do que eu fiz, qual foi minha intenção, qual foi o contexto, né? O juiz leva tudo isso em consideração. A internet não tem proporcionalidade. Então, às vezes até a pessoa se retrata pelo que ela falou, pô, realmente foi machismo, sim, me desculpem, acabou, não interessa, né? Esse tribunal, ele não se importa muito com isso e geralmente as punições vão em tudo que está em torno daquela pessoa, né? Então, na justiça, aquela pessoa seria, vamos supor, no limite, condenada, né, a prestar serviços sociais. Aqui não, perde o emprego, os filhos não conseguem mais ir na escola, né, tem várias consequências, a pessoa perde os patrocínios ou perde, né, várias coisas. Então a gente vê casos assim, cidadãos comuns, não precisam ser pessoas seguidas na internet, né?
Márcio, ou vamos botar um X aqui, né? Márcio é visto fazendo uma atitude que consideram irreal, tá lá errada, né? Tá lá na praia, de moto, vamos supor, né? E o pessoal fala, poxa, olha aqui, quem tá? Márcio, no centro espírita. Ele nem deveria mais frequentar o centro espírita, não deveria frequentar mais também tal ambiente que ele frequenta, nem esse, nem esse. E aí, os próprios lugares que o recebem têm uma consequência física, vamos dizer, não é só social. Então, a comunidade em torno começa também a linchá-lo, vamos dizer assim, né? Então, tem essa questão aí de uma desproporcionalidade muito característica. Tem a questão do ódio, né? Muito claro, tem uma atitude de ódio mesmo dentro do processo do cancelamento. Desse ostracismo, que seria esse afastamento da pessoa, ela é realmente, as pessoas começam a retirá-la de tudo. Então, se ela foi chamada para uma festa, ela é desconvidada. Se ela foi, né, se ela tem um contrato, ela tem, porque a empresa começa a se associar com aquele comentário, então é uma coisa realmente pesada, né? E tem o efeito manada, por exemplo, se várias pessoas começaram a cancelar, você também deveria, teoricamente, não mais seguir ou participar daquele boicote, porque senão você é visto como uma pessoa que compactua com aquele ato, né? Ah, então você continuou seguindo fulano, mesmo estando nítido, né, que ele é homofóbico. Então, tem aquela questão ali do grupo também, né, validar e ter esse efeito manada. Mas, pensando aqui em nós, né, é muito interessante porque a gente olha isso, essa questão do cancelamento, e parece que é um assunto que está um pouco distante de nós, né? Assim, será que eu faço isso? Eu não, né? Será que no dia a dia, né, a gente se manifesta, né, em relação a atitudes na internet de forma pesada? E no nosso dia a dia, né? Então, será que Jesus tratou sobre cancelamento? Então, por que esse cancelamento acontece? Assim? Vocês têm alguma... Por que ele tomou essa dimensão, vamos dizer assim? Por que antes a gente tinha o linchamento, né, na rua e agora a gente tem o linchamento virtual? Por que a gente assim, ficou tão fácil, né, se disseminou tanto? Uhum. Aham. Sim. Uhum. Com certeza. Uhum. 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 Ela virou uma justiceira, vamos dizer assim, né? É. Aí, assim, eu coloquei aqui alguns aspectos, tem vários, né, se a gente fosse abordar as causas, né? Mas, primeiro, tem uma intolerância, né? Tem certos comportamentos que a gente... A intolerância, acho que é uma característica, né, nossa, vamos dizer assim, né? Algo que a gente vem burilando entre tantas coisas que a gente tem que aprimorar, né? Como ser. Mas a gente tem isso mesmo, né? De, assim, tem comportamentos atualmente que são julgados como intoleráveis, né? E aí inicia esse processo. Um outro é a nossa própria forma de gerir a agressividade. A gente, ultimamente, né, somos bomba relógio, vamos dizer assim. O fato da gente não se trabalhar, né, não ter os nossos momentos de descarga, vamos dizer assim, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nem, né, uma atividade física, uma boa alimentação, a gente vai segurando essa carga, vamos dizer, em nós, né, de tudo que a gente acumula e de coisas que acontecem. Porque a pessoa ser machista, homofóbica, racista, acontece nas redes sociais e no nosso dia a dia. Mas como a gente transborda, né, essa agressividade, pela internet é muito mais fácil, né?
Então, a gente tem a nossa agressividade aqui no dia a dia, na internet, então, né? Então, diz muito sobre nós, né? Essa reação. Quando a gente reage agressivamente, a gente sempre acha que é o outro, né? Mas o que a gente aprende é que não, que todas as vezes, tendo razão ou não, você é agressivo e reage com agressividade, tem muita coisa para dizer sobre você esse ato, esse seu comportamento. Então, por isso que o cancelamento fala muito mais sobre nós, assim, por que a gente está transbordando, né? Com essa fúria em relação ao outro. Então, tem também a questão de projeção de expectativa. Então, se eu sigo o Neymar, eu acho que ele é um craque, né? Eu acho que o Neymar tem que ser em todos os campos da vida dele, de acordo com o que eu penso. Então, eu acho que ele tem que seguir uma linha política de um jeito, eu acho que ele tem que, né, defender essa ou aquela causa, eu acho que ele tem que se posicionar sobre A, B e C. Então, a gente tem muita projeção de expectativa. E talvez Neymar não esteja nesse ponto de se posicionar, ou nem tenha amadurecido em N pontos, ele está jogando bola, ele não está refletindo sobre N pontos, né? Então, essa projeção de expectativa que a gente tem em relação ao outro, quando esse outro desvia do que a gente acha que é certo, dançamos, né? Tem esse aspecto também de que toda vez que a gente está nesse tribunal, é muito gostoso esse tribunal, né? Porque eu estou ali de juiz, o errado está lá. Então, toda vez que eu estou ali apontando, né, e tenho até uma plateia que concorda comigo, é muito mais fácil eu apontar para ele que tem um comportamento desviante do que olhar para os meus comportamentos desviantes, né? Então, esse fato também diz muito sobre nós. E tem uma questão nossa, atual, né, da polarização. Então, é um fato que realmente a sociedade ela vem se quebrando em grupos, e muitas vezes totalmente legítimos, né? O grupo que defende esse tema, o grupo que defende esse, o grupo que defende esse. Então, a gente vai fragmentando, né? E uma vez que a gente vai fragmentando, muitas vezes a gente não consegue se encontrar mais, né? A gente já tem aquele julgamento. Então, se eu sou desse grupo A, o grupo A tem um rótulo de condutas aceitáveis, e tudo que foge aquilo, para participar daquele grupo, para ter o senso de pertencimento, eu tenho que reagir, né, em relação a tudo que vai contra esse grupo. Então, favorece muito também essa fragmentação e a polarização. Agora, até eu estava conversando dentro de casa, né? O meu marido falou, mas é ruim o cancelamento? Ele falou, acho bom, ele falou, né? Porque assim, não tem mais espaço para certos posicionamentos, né? E de certa forma, se você pensar, tem um lado educativo, né? Quando uma pessoa hoje tem uma postura machista, homofóbica, qualquer que seja, né? O que ela faça, vamos dizer, moralmente não mais aceitável, a gente pode dizer assim, bem, esses comportamentos cada vez mais vão, né? Vão sendo ali amortizados, vamos dizer assim, né? Atenuados. Amortecidos, que seria a palavra que eu estava querendo dizer. Então, por esse aspecto, a gente pode dizer assim, ok, né? Mas por outro lado, a gente pode listar N outros, né, muito negativos, que talvez não justifiquem a gente alcançar o primeiro dessa forma, né? Então, que de um lado a gente causa desencorajamento, sim, ok, causamos o desencorajamento de atitudes erradas. Mas se você causa danos psicológicos, né, o isolamento social daquela pessoa, efeitos na saúde, vários efeitos na vida, né, real do cancelado, vamos dizer assim, do linchado. Por vezes estamos cometendo crimes mesmo, né, quando a gente vai, né, atacando a pessoa, perseguindo a pessoa, isso não deixa de ser um crime, então a gente também vai responder por isso. Esse cancelamento prejudica o debate, prejudica, né, a disseminação de ideias. Qualquer um, né, resolve nem mais opinar, porque presume que ele será o cancelado. Então, o tema é o PL do aborto. Então, se eu me posiciono numa direção que talvez não seja
aquela dominante, as pessoas não querem nem me ouvir, já, pum, cancelam, não vamos debater, isso não é um assunto para debate. E será que não é? Será que, que aquela pessoa não tem um ponto de vista em relação àquele PL que você não tinha pensado, né? Mesmo que a sua opinião seja, né, radicalmente contra. Então, assim, será que não tem que se abrir o debate? Então, essa postura do cancelamento prejudica, né, a disseminação de ideias, causa essa autocensura. Então, por exemplo, eu, Márcia, posso ter N opiniões sobre o PL e gostaria de compartilhar, mas não me sinto mais, né, capaz ou, né, eu mesma me autocensuro e falo, não vou falar sobre esse assunto, porque não tem como eu falar sobre esse assunto, eu vou ser destruída, mesmo que seja uma boa ideia, ou seja um caminho do meio, ou seja, né, não interessa. Eu me autocensuro, isso é ruim, né, para a gente como sociedade. E aí o que eu já falei, prejudica a diversidade de ideias, que seria o mais rico, né, de viver em grupo, exatamente essa, né, essa troca de diferentes ideias. E aí a gente vai caminhando para umas reflexões mais evangélicas, né? Quais seriam as consequências sobre nós, né? A gente que está naquele tribunal confortável, né? E quando a gente pensa no cancelamento, aqui a gente já pode ir expandindo para todo esse julgamento que a gente faz, né? Em direção ao outro. Não precisa ser só na internet. Vamos pensar esse julgamento do dia a dia. Esses dias a gente saiu da palestra, estava eu e Gabriel, não sei se o Gabriel vai lembrar. Eu saí da palestra, aí a gente estava aqui na porta do Mesa. Aí passou um motoqueiro e aquela lama, né, em cima de mim. A primeira coisa que eu falei foi, em vez de falar, né, tá com Deus, abençoado, né, já foi um xingamento assim, né, e o Gabriel ficou me olhando, aí eu olhei pro Gabriel e falei, isso é porque eu acabei de sair de centro espírita, né, Gabriel? Acabei de sair de centro espírita. Aí, que é aquela nossa reação, né, que naquele momento que eu recebi a lama, a minha primeira reação é morra, né? Aí depois você fala, morra, você, né, que já estudou, que sabe que não é esse o caminho, né, que não é essa a forma que ele vai parar de ter aquela conduta. Então, dali a gente vai tirando uma série de reflexões. E essa imagem que eu coloquei aqui pra gente, foi essa imagem que Joana de Ângeles traz, né, que toda vez que a gente faz esse julgamento, que a gente joga um pensamento, né? Nem precisava ter nem falado nada para o rapaz da moto, né? Bastaria eu ter, né? Só esse que a gente tem, né? De fúria em relação ao outro, né? Toda vez que a gente faz isso, ele fala assim, é uma brasa que passou na nossa mão primeiro, né? A gente aprende aqui no Espiritismo que pensamento é matéria. Pensamento tem forma, tem cheiro, tem peso e ele tem consequência. Então, aquilo que a gente pensa ruim, esse julgamento em relação ao outro, passa primeiro, a brasa passou pela gente já. Então, o primeiro queimado, vamos dizer, do cancelamento, né, é a gente. Então, é aquela coisa que fica ali, ó, que vai, né, deixando o nosso perispírito, em vez dos nossos chakras estarem lá rodando bonitinho, na frequência do amor, já está naquela, né, já está naquela frequência, né, da força do ódio. Então, tem muita gente que fala assim, quando eu estou na razão, não quero nem saber. Eu falo mesmo, tenho sangue de barata, eu falo, porque, né, a verdade tem que ser dita. E aí a gente vai ponderando, né, ponderando sobre esse comportamento. E aí, quando a gente pensa, né, o que Jesus fala, o que Jesus falou sobre o cancelamento, né? Então, na época de Jesus já rolava o cancelamento, vamos dizer assim, né? Aqui é a foto da mulher apedrejada, né? A que traiu o marido, né? Adúltera. Então, tá aqui a roda, talvez eu mesma estivesse ali atrás, né? Assim, há 2000 anos, né? Dizendo, né? Mata, né? Essa adúltera, né? Porque era um crime, estava escrito, gente, estava lá, era um mandamento, né? Não vá trair seu marido, não adulterarás, né?
não nem cobiçará a mulher do próximo, né? Então, assim, é muito claro que era um crime aos olhos de Deus. Então, não tinha discussão. E aí estava lá todos aqueles unlikes, né? E Jesus chegou e falou, gente, né? Falou assim, cancelamento, ela, né? Então, quem for cancelar essa senhora, que jogue, né? E que não fez, que não tenha nada para falar sobre si, jogue a primeira pedra. E aí que eu falo assim, essa é a tradução, o exemplo de Jesus, que quando a gente fala evangelho, a gente não está falando o que está escrito lá na Bíblia. A gente está falando assim, como que Jesus viveu a situação. Então, Jesus viveu uma situação, né, de uma pessoa que fez algo errado, foi a nossa definição, né? Uma pessoa que fez algo errado, e era realmente errado, né? Para os conceitos de lá e de hoje, vamos dizer assim. E como que Jesus tratou essa pessoa? Então, o primeiro ato dele foi de acolhimento, de amor, né? Vá e não peques mais. Então, assim, quer dizer que Jesus disse, ok, é bom, pode fazer isso. Não, não é, né? Não foi essa a intenção, né? Então, quando a gente tem essa postura aí de botar essa pedra na mão e já, né, esperar para jogar, quer seja na internet, quer seja em qualquer situação, mesmo dentro de casa, com o marido, né, que a gente, marido, mulher, né, o relacionamento, que é aquele que é a primeira que a gente, né, tá ali para pronto, né, para dar aquele ato de julgamento, né, uma amiga, qualquer quer que seja, né? A gente lembra que toda vez que a gente for fazer esse arremesso da brasa, né, tem alguns comportamentos que a gente pode trabalhar em nós, né? Aceitação, compreensão, perdão, compaixão, empatia, paciência. Então, assim, tem tudo isso. Então, antes da gente arremessar, que a gente possa fazer aquela respiração que a Vera falou, né? Faz até 4, segura e fala assim, bom, eu estou certa, certo? Né? Mas e aí? E a paciência? E a empatia de entender por que essa pessoa fez isso naquele momento? Que foi até ali que ela conseguiu chegar, né? E perdoar já, né? Sim, é o momento dela. Então, a gente tem essa oportunidade de tentar lembrar sempre, né, dessa vivência evangélica e não replicar os comportamentos. Então, dentro do Evangelho, e foi esse capítulo 9 que a gente estava estudando aqui na semana passada, que puxou o gancho para esse tema, que a gente estava conversando com ele, né? E saiu esse item 3, ele fala assim, dentro do capítulo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem quer te matar será réu no juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer se puser em cólera contra seu irmão, será réu no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, Jesus, assim, manual do cancelamento, né? Jesus falou assim, ó, você falar, és louco, raca, né? Aí raca significa assim, você é um desprezível, você não vale nada, né? Então, quando eu xingava alguém de raca e cuspia lá há 2000 anos, eu estava dizendo assim, você não vale nada, você não presta. Então, Jesus falava assim, ó, quem falar, né, quem usar cólera contra seu irmão, aí ele fala, será julgado. E aí sempre a gente sabe, né? E é o que a Vera bate aqui, né, toda semana, né? Que julgamento é esse? Será julgado? É Jesus que vai estar lá no tribunal e vai falar, você xingou, és louco, serás queimado no fogo do inferno. Não, Jesus falou isso para que as pessoas entendessem a consequência, né? Mas o julgamento hoje, que a gente já tem compreensão de como as coisas funcionam, o julgamento é a nossa consciência. Essa nossa consciência aqui, que sabe que se eu estou desferindo uma palavra, hoje, acho que para muitos de vocês, hoje quando a gente xinga, mesmo aquele xingar, eu estou na razão, depois a gente não se sente bem.
Não sei se vocês já perceberam isso, quando você dá aquela... Você sabe que você está certo, que o momento é, né? Mas você não se sente bem. Por quê? Porque você teve uma atitude agressiva, não foi uma atitude amorosa. Quando é amorosa, faz bem. Você não volta lá pensando, poxa, né? Quando você fala, vamos dizer, uma verdade, né? Em vez de falar raca, fala, meu irmão, vamos conversar, né? Será que a gente não poderia ir por esse caminho? Então, isso não vai nos fazer mal. Mas quando eu venho raca, né, para o cidadão, isso faz mal para a gente mesmo. Então, o tribunal, o julgamento, não é Jesus que está nos julgando, é a gente. Faz mal para a gente, é a nossa consciência. Então, cada vez mais que a gente vai tendo consciência disso, a gente vai até entendendo por que eu estou me sentindo mal depois disso, né? Então, o Evangelho trazia o ensinamento, né, esse que foi escrito, naquilo que as pessoas podiam entender. Então, Jesus quis dizer assim, vai queimar no fogo do inferno. Mas, então, Jesus estava desejando o quê? A morte de quem? Não, ele está querendo dizer assim, é tão grave quanto, ele fala, não matarás. Ok, já estava lá no Velho Testamento. Mas ele quis dizer assim, gente, não é só não matar. O que você fala também tem um peso, esse peso não é pequeno. Ainda nesse capítulo, né? Esse aqui é o texto do Evangelho, eu só trouxe para a gente refletir junto, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera, toda expressão descortês de alguém que possa usar para com seus semelhantes. Então, essa é a linha de entendimento daquele vai queimar no fogo do inferno que tem ali, né? Ele está condenando toda essa atitude, né, de violência, cólera e qualquer expressão descortês. Aí ele fala, mas o próprio Evangelho faz essa pergunta, mas o que pode uma simples palavra revertir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? E aí ele fala, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então o Evangelho também, segundo o Espiritismo, é muito claro, né, de explicar por que uma simples palavra, né, a gente tem que se policiar, porque essa simples palavra vai contra aquilo, o caminho que a gente deseja, né? Então fica esse convite especial do que a Joana de Ângeles sempre traz, essa sugestão de amor-terapia, né? Então fala assim, que a pergunta que pode se fazer é, bem, eu me deparei com um ato que eu acho completamente reprovável, e aí? Né? O que eu vou fazer em relação a isso? Então, primeiro seria essa postura do não julgar, não condenar, né? Então, essa seria o caminho do amor-terapia. Primeiro, refletir sobre nós, antes da gente começar a atuar, né? Quantos erros eu já cometi, quantos crimes, e quando a gente fala crimes, não necessariamente nessa vida, porque a gente fala assim, isso aí eu nunca fiz, isso eu não faço mais, né? Mas será que já não fez, né? Então a gente sabe que a gente tem o nosso currículo espiritual, muitas coisas, né, para a gente trabalhar. Então, o caminho seria desse amor-terapia, né? Refletir como reagir sem julgar. Então, não é não fazer nada, mas como sem julgar a pessoa eu posso reagir àquele acontecimento. Ensinar com amor, promover debate em relação a esse posicionamento. Então, pode sim haver um debate, trazer a discussão, né? Será que foi legal essa conduta? Tentar exercitar um pouco dessa empatia, de entender qual é o contexto. Como será que aquele cidadão chegou ali onde está? Talvez facilite ou não entender, né? Por que aquela pessoa tem aquele comportamento. E muitas vezes é um assunto que merece ir para a prateleira. O que seria isso, né? Tem opiniões, vamos dizer, temas que ainda a sociedade não está madura, né? Então, por mais que você tenha convicção sobre aquele tema,
qualquer que seja, pode ser um tema que a sociedade ainda não esteja pronta para ele, que você esteja à frente, né? E aí talvez não seja o momento de você trazer esse tema para discussão, talvez seja o momento de botar ele na prateleira, ter a sua convicção clara do que você acha certo e errado, mas coloca ele na prateleira que a hora que ele amadurecer, ele sai e ele volta e você consegue debater. Quantos assuntos não podiam ser debatidos, né? Eram absolutamente um tabu e hoje a sociedade consegue, né? Então tem temas que não merecem talvez estar no debate ou que a sociedade não esteja pronta. E por fim, tem sempre esse antídoto, faça uma oração, né? Então, esses tempos a gente, aqui no NESA mesmo, nosso grupo, teve um golpe desses virtuais e vários caíram, inclusive eu, né, no tal do golpe virtual. E aí a gente ficou nessa discussão e a primeira reação, e porque essa pessoa que fez o golpe virtual continuava mandando para um, então a gente continuou recebendo os WhatsApps, né? Aí um falava, eu já bloqueei, e o outro falava assim, não, eu mandei para aquele lugar e para aquele outro lugar, cada um tinha, né, um xingamento, né? E aí depois de um tempo, esse mesmo voltou me procurando, esse que fez o golpe virtual, né? E aí eu falei, o que eu vou responder para esse cidadão? Aí eu mandei uma oração, peguei do evangelho, né? E aí falei, só mandei essa oração. E eu falei assim, e nesse momento que eu mandei a oração, eu me liberei, porque, tipo, eu tinha tomado o golpe e estava chateada. Eu me liberei e entreguei. Eu falei assim, olha, que você consiga refletir sobre o seu ato e eu siga em paz e tal. E foi, né? Então, muitas vezes, na internet, a gente pode mentalmente mandar uma oração, falar, ô meu irmão, que você reflita e acorde, né? A gente não tem capacidade de fazer nada melhor, às vezes só uma oração já seria muito bom, né? E esse tema, quando Jesus traz serem pacíficos, né? Muitas vezes a gente fala assim, se eu fosse, eu prefiro me isolar. Se for boa noite, para não participar do debate, né? Eu prefiro me isolar. Então, assim, quem é esse ser pacífico que Jesus nesse capítulo trouxe, né? Seria esse ser isolado, esse ser que não interage, né? Quando a gente fala para ser pacífico em relação a condutas que a gente não concorda, né? Isso quer dizer assim, não fazer nada. Parece, né, que tem esse tom. Mas o conceito de paz, ele é bem distante da inatividade. E aí tem essa frase, né? Em plena paz deves agir com intensa atividade, e em intensa atividade deves agir com intensa paz. Então, a paz não quer dizer ser pacífico, não quer dizer ser inerte, né? Ou compactuar, mas sempre um convite, né? O pacífico tem sempre esse convite de como que eu posso abordar esse tema de uma maneira que eu consiga, né, promover um debate, que eu consiga que esse comportamento não mais aconteça. Então, o pacificador, ele sempre tem um caminho da ação. Os maiores, a gente teve vários exemplos, né, de grandes pacificadores que não eram seres que sobem na montanha e, né, estão ali parados. Não, são pessoas que estavam, de fato, em intensa atividade. Jesus, o primeiro deles, talvez o maior deles, né, sempre esteve em intensa atividade, mas sempre transmitindo com muita gentileza, né, com muito amor. Então, que a gente possa aprender e tentar imprimir em nós esse ser pacífico, né, esse ser amoroso que age nas adversidades em paz. Estamos já no final. Por fim, tem essa mensagem de sacudir o pó das sandálias, e para a gente que está aqui, é mais fácil ainda, né, visualizar essa questão que Jesus fala no Evangelho, né, esse trecho de Mateus. E se ninguém vos perceber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Então, que era essa mensagem de sacudir? Você pode aplicar ela em vários contextos, né?
Mas nesse nosso contexto do cancelamento, muitas vezes a gente vai abordar temas e a gente não vai ser ouvido, as pessoas vão rir de nós. Quando vocês propuserem, vamos trabalhar esse tema em paz, em respeito, sem todo esse xingamento, sem todo esse enfrentamento, muitos vão falar, né, vão rir de você, muitas vezes as suas ideias vão ser rechaçadas. E aí ele fala, Jesus falava assim, olha, vocês, para os apóstolos, quando vocês forem pregar, vai ter cidade que as pessoas não vão estar nem aí, não vão nem querer ouvir o que vocês vão falar. Quando vocês saírem de lá, sacode os pés, ou seja, continua o seu trabalho, mas deixa essa poeira para trás, não se importa com isso, né? Então a gente tem que ter um pouco desse do sacudir também. Muitas vezes o que a gente vai fazer, estou aqui no amor terapia, não vai ter, não vai entrar por muito, vai entrar por aqui, sai por aqui, mas sacode o pó e segue, né? Então, se alguém não te recebeu de boa vontade, faz tua parte, que Deus vai fazer a deles. Essa é a única certeza que a gente tem. E, para finalizar, essa frase eu sempre gosto muito dela, está mais presente nesse livro do Extraordinário, mas está por aí em vários lugares. Quando a gente tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Então é o convite dessa noite. A maior parte das vezes a gente pode ser que a gente esteja, né, certo, mas se a gente tiver que perder a gentileza, né, e ir num caminho de enfrentamento, talvez seja mais fácil a gente escolher a segunda opção, né, do não enfrentamento e de um caminho mais pacífico e amoroso. Então essa foi a reflexão da noite. Alguém quer dar algum pensamento, alguma opinião, algo que ficou passando pela cabeça aí? A gente quando eu falei do motoqueiro que jogou lama, tava o Bruno não está aqui hoje, né? O Bruno falou que ele estava correndo aqui em Barra Grande também, e ele viu um caminhão vindo e ele estava correndo com outro grupo de corredores, né? E aí o Bruno falou assim para eles, olha meus irmãos, tá vindo o caminhão, vai jogar lama na gente, já vou começar a abençoar desde já. E aí ele começou, vai em paz, meu irmão, eu tô feliz, eu tô saudável, não sei o que, antes de vir, né? E veio, dito e feito, veio o caminhão e a lama. E todos olharam para ele e falaram, Bruno, não tô acreditando nisso, né? E antes de começar ele já tava, vai em paz, ele. Mas eu tava naquela vibe mesmo, que podia vir a lama que viesse, eu ia continuar minha corrida do jeito que eu tivesse. Eu falei, nossa, foi o exemplo contrário do meu, né? Então que a gente possa, né, trabalhar um pouco mais com leveza. A gente está aqui para isso, né? A gente treina aqui no centro para quando vier o caso concreto, antes da gente pegar a pedra, a gente solta, né? E tenta se lembrar desses exemplos que a gente tem na vida aqui. Então é isso. Se ninguém tiver mais nada para compartilhar, eu faço a prece.